Quando a gente olha o navegador assim, com uma janela simples, com uma tela em branco, né, sem nenhum controle super complexo, como muitos outros aplicativos que a gente tem na nossa máquina, a gente às vezes subestima a quantidade de trabalho que o browser faz e a complexidade desse trabalho. O simples fato da gente digitar um domínio, apertar Enter, dispara uma quantidade incrível de atividades dentro do browser para ele simplesmente reunir toda a informação que você precisa e mostrar a página com o que você quer. Quando a gente para um pouquinho para pensar, algumas perguntas vêm à mente. Perguntas sobre esse texto que a gente digita no navegador. Perguntas como: o que é welcome-to-thejungle.com.br? Que nome é esse? Onde está esse cara? Em que lugar do mundo? Como é que eu chego lá? Também, como é que eu falo com welcome-to-thejungle.com.br? E do que ele é feito? O que compõe esse cara? E como é que eu represento ele? Todas essas perguntas, o browser, em conjunto com a camada de rede, respondem para a gente. Então, quando você digita welcome-to-thejungle.com.br na sua caixa de endereço do navegador, a primeira coisa que entra em cena é o DNS, Domain Name Service. O navegador, ele não sabe quem é o welcome-to-thejungle.com.br. Então, ele envia essa pergunta para o servidor de DNS. Esse cara faz parte de uma rede de controladores de domínio espalhadas no mundo inteiro e eles gerenciam uma tabela que associam um nome de domínio com um IP desse cara. E aí ele retorna exatamente essa consulta para o navegador. E agora, de posse do IP que está associado ao nome welcome-to-thejungle.com.br, o browser vai na internet, faz uma requisição através da internet para encontrar essa máquina e pegar a informação de volta do jeitinho que a gente quer. Mas não é tão simples assim. Esse processo da sua máquina ir através da internet para chegar até o servidor e voltar também é bem cabuloso. A internet é uma rede de redes. E é o protocolo IP que tem todos os processos, as instruções de como é que você roteia os pacotes através da internet para chegar no lugar certo. Então, quando o seu navegador pede para se conectar com o servidor do Welcome to the Jungle, ele bate em um monte de lugares que vai roteando ele, encontrando um caminho viável até chegar ao servidor. Depois que a nossa máquina já sabe como chegar até o servidor, eles começam a conversa para poder transmitir informação entre eles. E aí usa o protocolo TCP. O TCP é um protocolo que a gente chama de confiável, porque ele garante a entrega do pacote. Então, se a informação se perder no meio do caminho, ele tem todo um monte de tecnologia para poder mandar de novo e garantir que as coisas cheguem lá do jeito que você precisa. A conversa funciona mais ou menos assim. O cliente manda um pacote SYN para o servidor. SYN de Synchronize. Quero me sincronizar com você para falar com você. O servidor entende isso e manda um pacote SYN-ACK, que é Synchronization Acknowledge. Significa, beleza, tô te ouvindo, para sinalizar que o servidor entendeu que o cliente quer falar com ele. Então o cliente vai e manda um acknowledge de volta para o servidor, dizendo, beleza, vou começar a falar. E quando isso acontece, esse triple way handshake, esse aperto de mão em 3 etapas, aí sim é estabelecida uma conexão. Com a conexão estabelecida, o cliente envia o request para o servidor. O servidor processa o request recebido, vai no banco de dados, toma um monte de decisão, envia e-mail, dá uma cambalhota, faz o que tiver que ser feito e monta uma resposta para enviar para o cliente. O cliente, então, vai pegar essa resposta, processar ela e exibir informações no navegador. Em seguida, o servidor envia um pacote FIN para finalizar a conexão. O cliente percebe que ele quer terminar. Opa, entendi, também quero terminar. Legal, e agora o servidor responde com ACK e pronto, a conexão está fechada. Toda vez que você acessa qualquer página e quando o seu browser pega qualquer imagem e qualquer CSS, qualquer JavaScript, essa dança está acontecendo aí para a coisa funcionar. Agora que a gente já entendeu até aqui, vamos no detalhe do HTTP Request. Não tem mágica no HTTP, é tudo texto. Ele envia mensagem de texto de um lado e recebe mensagem de texto do outro. Então todas as operações que a gente faz ao navegar um site está transitando texto. E esse texto tem um formato específico. No caso aqui, eu estou usando o comando curl para acessar essa URL aqui, do welcome-to-thejungle.com.br. A URL tem uns componentes importantes. Aqui,
alguns deles estão visíveis, tem mais. No caso aqui tem o protocolo, indicando que é HTTP, tem isso dos pontos barra barra, aí tem o host, que no caso aqui está representado pelo domínio welcometothejungle.com.br, mas poderia ser um IP, por exemplo. E aqui no final, despercebido, tem um barra. Esse barra não faz parte do domínio. Esse barra é o path, é o caminho. Então eu estou dizendo para o seu URL, vai no domínio do Welcome to the Django e me dá a raiz desse domínio, que é o barra. A requisição tem esse formato aqui. A primeira linha é o request line, onde eu tenho aqui começando com um método, que no caso é o get. Existem outros. Depois eu tenho um espaço e tenho aqui qual é o caminho do recurso. No caso aqui, o barra, que é a raiz. Um espaço e a indicação do protocolo com a sua versão. No caso é 1.1. Depois disso eu tenho um barra N oculto aqui, uma quebra de linha, e aí começam os cabeçalhos, que são esses três caras aqui. O cabeçalho tem sempre a forma do nome do cabeçalho, dois pontos e qual é o valor. Então é um esquema de chave e valor, onde eu tenho o nome, que é a chave, e o valor associado a esse nome. Existem vários cabeçalhos, com muitos propósitos diferentes. Depois do cabeçalho, na requisição, eu tenho aqui uma linha em branco, e depois dessa linha em branco, eu poderia começar o que a gente chama de corpo da requisição. No caso é um get, não tem nada, não tem nenhum corpo. Mas se fosse um post, eu teria os dados que eu preenchi no formulário exatamente no corpo da requisição. Lembrando que obrigatório é apenas o request line. Os cabeçalhos são opcionais e o corpo também é opcional. Na resposta fica mais claro isso. Eu tenho aqui então um HTTP response. A resposta começa com essa primeira linha, a gente chama de status line. Essa linha ela começa com o nome do protocolo e a versão, espaço, um número, que é o status code, e esses números são mapeados no protocolo HTTP. E depois do número, eu tenho aqui um espaço, e aí o que a gente chama de status message, ou response message. A família do status 200 indica sucesso na requisição. Na sequência, a gente tem também, como na requisição, os cabeçalhos na resposta. Os cabeçalhos funcionam da mesma forma, com nome, dois pontos, e aí o valor associado a esse nome. Então, esquema de chave e valor. Depois do cabeçalho, a gente tem aqui uma linha em branco. E depois dessa linha em branco, eu começo o corpo da resposta, que é todo esse conteúdo aqui. Nesse caso, é HTML, que foi gerado pelo servidor e vai ser enviado para a construção da página no cliente. Até aqui, a gente está falando só da parte de transmissão da informação. Quando o browser recebe HTML, um monte de outras coisas acontecem, e é o que rola na parte de front-end. A primeira coisa que você pode observar é que o HTML ele tem uma estrutura hierárquica, tá vendo? Tem o head, eu sei que esse title está dentro do head. Então a primeira coisa que o browser faz quando vai recebendo o HTML, ele vai parseando o HTML, criando o que a gente chama de uma árvore DOM, que é a árvore com os elementos do documento representado por esse HTML. É o Document Object Model. Nesse processo, ele vai identificando quem são as tags e tudo mais, e quando ele detecta tags como link, que tem href, ou script, que tem o src, ele para o processo para ir buscar exatamente esse recurso aqui. E veja que aqui é um caminho relativo, eu tenho só o path. Se eu tenho só o path, o browser vai saber que tem que pegar o domínio atual e associar o path para fazer a nova requisição. Para cada recurso que tem um href dentro da sua página, do seu HTML, uma imagem, CSS, script, todas as coisas que compõem a sua página, que estão assim embutidas com essa referência, vão gerar novas requisições ao servidor. No caso do JavaScript, ele ainda tem coisas especiais, porque o JavaScript pode influenciar a estrutura da árvore DOM, eu posso manipular ela em JavaScript. Depois que faz isso tudo, que tudo foi carregado, a árvore DOM está toda construída, o browser passa para uma segunda etapa, que é a etapa da render tree, a árvore de renderização. É nessa hora que o browser combina o DOM com o CSS e gera a render tree, que vai ser usada para calcular como essas informações vão ser exibidas na tela. Então você veja que tem uma quantidade incrível de processos. E é por isso que é muito importante a gente manter as coisas simples. Porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo, tentando consertar falha de CSS, falha de HTML, problemas que aparecem só quando você roda um JavaScript. Enfim, a organização na hora de você programar para a web é muito importante porque você está restrito a esses protocolos e a esse ciclo de vida.
Stateless significa sem estado. E o HTTP é um protocolo stateless. Isso significa que toda informação sobre o cliente está presente na mensagem enviada na requisição ao servidor. E o servidor não guarda nenhuma informação sobre quem é o cliente durante a conexão. Dessa forma, a cada requisição, o cliente precisa mandar todas as informações novamente. Já no stateful, o servidor guarda essa informação. Um bom exemplo de protocolo stateful é o FTP, que eu me conecto, entro nos diretórios, mexo nas coisas, mas se cair a conexão, eu tenho que me conectar de novo e fazer todo o processo para chegar no lugar que eu queria, para continuar a fazer o que eu estava fazendo. Já no stateless, não, eu estou sempre informando todo o estado do cliente para o servidor o tempo inteiro a cada requisição, que é o que acontece no HTTP. Apesar de no stateless você precisar mandar mais informação na requisição, a vantagem é que você tem menos tempo de conexão, a conexão é mais curtinha, então você pode atender mais gente por unidade de tempo. Já no stateful, é como se a linha ficasse ali bloqueada, a linha está ocupada enquanto a coisa está acontecendo. Todo esse processo que a gente viu até aqui acontece o tempo inteiro debaixo dos panos para a gente mostrar uma página web.